Fala galera, eu sou o Dr. Tiago Canuto, advogado criminalista, professor de Direito Penal e Processo Penal e defensor das prerrogativas da advocacia. Eu quero trazer um tema hoje aqui de uma forma bem simplificada, de uma forma bem resumida, um tema que é muito comum, é muito rotineiro, mas que infelizmente muitas pessoas acabam cometendo alguns equívocos em relação a isso, tá? Todos sabemos que um fato para ser criminoso, ele tem que ser um fato típico, ou seja, tem que ter tipicidade, tem que ter tipificação em lei, ele tem que ser ilícito, ou seja, além de ter a tipificação em lei, tem que ter a definição da ilicitude, tá? E por último aqui, a culpabilidade. O fato ele tem que ser típico, ilícito e culpável. Eu quero eliminar aqui as duas primeiras fases ali, tá? A tipicidade e a ilicitude. Nós vamos falar isso a posteriori, em outros vídeos ali, de uma forma mais detalhada, mas eu quero trazer aqui a questão da culpabilidade, que é onde existe ainda, né, uma grande distorção ali, até mesmo entre muitos juristas, né, do que seria a culpabilidade. O primeiro fato aqui é que por culpabilidade nós temos que ler responsabilidade, tá? Uma pessoa que é culpada por algo, automaticamente ela é responsável por aquilo, tá ok? Então, no lugar de culpabilidade, vamos ler responsabilidade, tá? Nós sabemos que quando nós voltamos lá atrás, né, na questão do fato típico e ilícito, nós temos alguns elementos ali que desconstituem o crime em si. No caso da culpabilidade, nós temos algo um pouco diferente, porque a culpabilidade, ela não exclui o crime, ela exclui a pena. Ela exclui a possibilidade daquele agente, ou pode excluir a possibilidade daquele agente cumprir uma pena, tá ok? O que nós podemos entender aqui quando nós falamos de culpabilidade, tá? A culpabilidade, ela pode ser excluída ali por alguns fatores, tá? O primeiro e um dos principais fatores aqui são as doenças graves. Ou seja, eu tenho que identificar aqui a capacidade do discernimento daquela pessoa. Uma pessoa que tenha o seu discernimento, tá? Totalmente reduzido ali, né? Ou reduzido de forma significativa, tá? Nós não podemos falar que aquela pessoa tinha consciência do que estava fazendo, tá? Que o discernimento dela tem um desenvolvimento completo para ela entender essa questão. Aqui nós podemos falar no caso de doenças mentais, né? E no caso de doenças mentais, é muito comum isso, né, nos processos, né? Se solicitar aqui uma perícia que se chama incidente de insanidade. Tá? O incidente de insanidade é feito por um perito médico ali, né, onde ele vai conseguir apurar se aquele agente ele tinha capacidade, tá, de discernimento para entender que aquele fato era realmente ilícito. Se ele tinha capacidade de discernimento para entender que aquilo era um crime ou que aquilo não era um crime, tá? Nessa hipótese, nós podemos falar aqui que esse incidente de insanidade, ele vai trazer alguns pontos ali, ele vai evidenciar, trazer luz ao processo ali de alguns pontos que são cruciais para se determinar se uma pessoa ela pode cumprir uma pena ou não, tá? Esse incidente de insanidade, ele pode constatar que uma pessoa é completamente incapaz de entender a ilicitude do fato, ou não. Ela pode entender que uma pessoa ela é parcialmente capaz de entender a ilicitude do fato. E aqui nós estamos falando de uma regra de proporcionalidade, tá? Se uma pessoa ela tem 50% de discernimento, tá? Ela poderá cumprir 50% da pena. Aqui eu estou jogando números, tá? Para que nós possamos ali desenhar, ilustrar essa ideia, né?
Mas o que nós temos que ter em vista aqui é que essa regra ela vai ser aplicada de uma forma proporcional, tá? Mas não tão somente nós vamos falar aqui no caso de doenças graves, doenças mentais, tá? Nós podemos, por exemplo, falar aqui da embriaguez, seja ela completa, seja ela parcial, tá? No caso da embriaguez completa, nós também não podemos falar aqui que existe a capacidade de discernimento. A pessoa ela não está no seu estado normal para entender, ter discernimento da ilicitude daquele fato. E aí tem alguns pontos que nós temos que levar em consideração. Se essa embriaguez foi voluntária, por exemplo, esse indivíduo, ainda que não tenha discernimento, possivelmente ele irá cumprir uma pena, tá? Aqui muitos defendem que estamos diante de um dolo eventual, que ele assumiu o risco ao se embriagar, né? Então aqui acaba sendo muito polêmico. Mas eu quero trazer uma outra visão no caso da embriaguez completa, embriaguez total, tá? Quando nós falamos da embriaguez total, ela pode ser uma embriaguez provocada. E aqui não estou falando embriaguez tão somente pelo álcool, mas sim por drogas. Por exemplo, no caso daquelas pessoas que dão boa noite Cinderela para ela, ou alguém vai lá e coloca um comprimido de êxtase na bebida da pessoa. Aquela pessoa não tinha a intenção de se entorpecer, de se embriagar, tá? Ela foi levada a esse estado de embriaguez completo, total. Nessa situação, nós estamos aqui diante de um fato atípico. Tá? A pessoa não tinha a intenção de provocar um crime, a pessoa não tinha a intenção de se embriagar. Aqui a pessoa ela não tinha a capacidade de discernimento, de definir que tal ato era ilícito ou não. Muitas das vezes a pessoa nem mesmo sabe o que está fazendo, tá ok? Então esse é o elemento da capacidade do discernimento. O segundo elemento é o potencial consciência da ilicitude. Aqui é um pouco diferente da capacidade de discernimento, tá? Potencial da consciência da ilicitude, potencial consciência da ilicitude, né? Nós estamos falando aqui da pessoa ter o desconhecimento legal. Tiago, tá errado. A Constituição Federal diz que ninguém poderá fazer algo, né, não cumprir a lei, com o argumento de não a conhecer. Depende, via de regra sim, mas dentro do direito penal nós temos o potencial consciência da ilicitude, tá? Nós podemos falar aqui nessa situação, por exemplo, um estrangeiro. A pessoa ela reside em um país onde o uso da maconha é liberado, é permitido, é comum, até mesmo rotineiro entre os moradores ali. E essa pessoa ela vem para o Brasil. Ela não tem a obrigação de conhecer na integralidade a nossa legislação, o que rege a nossa legislação. Então essa pessoa ela está passeando, está viajando pelo Brasil, ela chega a uma praia ali e ela quer parar para admirar aquela praia, né? Então naquele momento o que ela faz? Ela acende um cigarro de maconha, tá? Sem ter a consciência de que o uso daquela substância no Brasil é proibido, porque no país de origem daquela pessoa existe uma lei mais permissiva, uma lei que permite o uso daquela substância. Essa pessoa ela vai ser abordada por uma autoridade policial ali, que possivelmente vai conduzir ela a uma delegacia, tá? A pessoa ela vai responder por aquilo naquele momento, porém aqui nós não podemos falar aqui que essa pessoa ela pode cumprir uma pena para aquele crime, porque na verdade ela não tinha conhecimento da legalidade sobre aquele fato que ela estava cometendo, tá? Nós podemos falar aqui também do subordinado dentro de uma empresa. Imagina, né, que nem toda ordem que alguém pode receber dentro de uma empresa, ela vai ser manifestamente legal ou manifestamente ilegal, e nem sempre vai dar para se identificar a licitude daquilo ou não.
Uma vez que o seu chefe te pede para fazer algo, subentende-se que aquilo é permitido, que existe uma permissibilidade em relação àquilo que lhe está sendo solicitado. Então, eu posso dizer aqui que eu não tenho conhecimento da ilicitude do fato. Uma vez que eu não tenho conhecimento da ilicitude do fato, eu não posso punir esse agente, ora que ele acreditava que estava agindo consoante à legislação. Ou essa pessoa pode estar incorrendo ali no erro de proibição. Eu vou usar um exemplo que eu vi alguns dias atrás aqui, um caso bem complicado, né? Um moto-Uber retirou uma entrega, tá? Foi chamado pelo aplicativo e retirou uma entrega. Essa entrega estava embalada, né? E ele deveria levar aquela entrega até o segundo ponto, do ponto A ao ponto B. No percurso, ele foi abordado pela polícia. A polícia, ela foi lá, abriu essa encomenda e ali haviam drogas. Opa, pera lá. Então, trazer consigo drogas, contra a lei, ilícito, tá? Carregar, usar, trazer consigo, portar drogas é um fato ilícito. Mas quem estava transportando naquela situação não sabia se dentro daquela embalagem haviam drogas, se havia uma marmita, se havia um ursinho de pelúcia, ele não tinha como saber. Não vem discriminado no aplicativo qual é o objeto que você está entregando. Nessa situação, quem deveria ser o responsável, tá? Quem deveria responder por aquele crime é a pessoa que fez o envio. Porém, quem estava transportando era o moto-Uber. E a lei diz, transportar, trazer consigo, carregar, é um fato ilícito, é um ato ilícito. Porém, é justo fazer com que essa pessoa ela cumpra uma pena por estar transportando drogas sem que ela tivesse qualquer conhecimento do que ela estava transportando? É claro que não. Então, nessa situação, nós podemos dizer que não existe a culpa. Não existe aqui a figura da culpabilidade, tá? Porque não existia aqui a potencial consciência da ilicitude. Conseguiram entender? Consegui deixar claro aqui? Um terceiro elemento aqui, que pode excluir a culpabilidade, tá? Seria inexigibilidade de conduta diversa, ou exigibilidade de conduta diversa. O que isso significa, Tiago? Que bagaça é essa? Vamos lá, tá? Quer dizer que, mediante aquela situação, eu não tinha uma outra opção. Não poderia ser exigido de mim uma conduta diferente daquela que eu tomei, tá? Eu vou usar um exemplo aqui. Eu trabalho em um banco, eu sou caixa de um banco. E alguém sequestra um familiar meu e fala assim para mim, olha, eu estou com a sua família e eu vou matar a sua família se você não pegar o dinheiro do banco e trouxer para mim ao final do expediente. Vai trabalha o dia inteiro normal, porém, antes de encerrar o seu horário, o seu expediente, você vai recolher todo o dinheiro, colocar numa bolsa e trazer para mim. Opa! Então, eu estou diante de uma forte coação ou coação irresistível. Não se pode exigir de mim que eu tenha uma conduta diversa daquela. Senão, se eu não fizer aquilo, a minha família morre. Então, nós estamos diante aqui da inexigibilidade de conduta diversa. Eu vou elucidar para vocês aqui, deixar um pouco mais claro, tá? Isso é uma tese que nós utilizamos muito no tribunal do júri. E quando eu vou argumentar sobre essa tese, eu explico a situação fática. Por exemplo, no caso do caixa, que teve a sua família, um ente querido seu sequestrado para que ele recolhesse o dinheiro e levasse para o bandido ao final do expediente, tá? Eu olho para o júri e faço a seguinte pergunta: qual de vós faria diferente? E aí? Quantas pessoas iriam me responder? Eu deixaria a minha família morrer? Ninguém.
Ninguém. Não se pode esperar do ser humano, tá? Que ele prefira que a sua família morra ao invés de não resistir àquela coação, aquela forte coação, tá? Basicamente, nós estamos falando aqui do poder de escolha. Ou seja, eu tenho que ter o poder de escolha. Uma vez que eu tenho esse poder cerceado, que me é afastado a possibilidade de escolher entre o fazer e o não fazer, eu não posso ser penalizado. Eu não posso cumprir uma pena em decorrência de algo em que eu não tive escolha, tá ok? Eu dei o exemplo aqui do sequestro, mas nós podemos ir muito além. Nós podemos falar aqui de uma situação, por exemplo, onde eu precise muito de um emprego, tá? E o meu chefe, falamos lá no caso do chefe no exemplo anterior, eu vou falar aqui de novo. E aí o meu chefe pega e fala, olha, ou você faz, tá? Ou eu vou te mandar embora. Dependendo do crime, por certo, dependendo da instituição financeira, você pode reportar. Se for uma outra empresa, você pode reportar. Se for algo que não impacte tanto o seu dia a dia, você pode se recusar e preferir optar por ser mandado embora e depois denunciar, tá? Mas dependendo da situação, dependendo da necessidade, do tipo de trabalho, tá, que você exerce, é muito difícil você falar não. Imagine a situação em que você é um policial militar. Você é um policial militar novo ali, você ainda é soldado de segunda classe, né? E você tem dentro da sua equipe ali algumas outras pessoas que cometem ilícitos, né? E são pessoas mais experientes, são pessoas que estão junto com você ali, pessoas armadas, tá? Com influência. E aí eles vão praticar um ilícito e falam, você vai conosco. Senão nós vamos te ferrar, ou nós vamos te matar. Opa, pera lá. Primeiro que a ordem está vindo de pessoas hierarquicamente acima de mim. Outra que são pessoas que podem oferecer um risco à minha vida, não tão somente à minha empregabilidade. Como eu, Tiago Reles Mortal, vou dizer, de forma alguma, podem me matar, mas eu não o farei. Não tem como. Não se pode exigir uma conduta diversa de mim, entende? Então aqui nós falamos de exigibilidade de conduta diversa ou inexigibilidade de conduta diversa. Eu não tinha o poder de escolha. Uma vez que me foi cerceado o poder de escolha, não é cabível eu cumprir uma pena, tá ok? Galera, eu passei rapidamente aqui pelos 3 elementos. Se nós fôssemos falar aqui, por certo, eu teria aqui conteúdo para nós vararmos a noite ali. E, sem dúvida alguma, seria de muito bom grado. É sempre muito bom trazer conteúdo aqui, né? Sempre fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma. É claro, nós não somos donos do saber, né? Ninguém é dono do saber, detentor do saber. Somos seres humanos passíveis de erros, né? E eu erro muito e aprendo muito com os meus erros, mas eu fico feliz em estar aqui e poder trazer mais acertos do que erros, poder agregar mais conhecimento, poder explanar mais sobre determinados assuntos que muitas vezes são dúvidas de uma grande maioria. Às vezes eu trago algum conteúdo e alguém fala, poxa, mas isso é óbvio. É óbvio para ti. Para outra pessoa pode ser algo muito valioso, algo muito importante. O conhecimento tem disso. Se todos soubéssemos as mesmas coisas, ninguém cresceria, ninguém seria diferente. A pior coisa que pode existir na vida é nós entrarmos num estado limitante de conhecimento. Nós nos poldarmos ali referente a tudo aquilo que a nossa vista alcança e aquilo que ela poderia alcançar, tá ok? E para encerrar o tema aqui, né? Eu ia esquecendo de falar. Quando nós falamos aqui do fato típico e ilícito, nós falamos no início do vídeo que eles excluem o quê? Eles excluem o crime. Na culpabilidade, não. Na culpabilidade, eu excluo a pena. Eu tenho um crime, ele não deixa de ser crime, mas eu excluo a pena. Eu não posso ser punido, eu não posso cumprir uma
pena em decorrência àquele fato. Ou posso cumprir uma pena de forma reduzida, de forma proporcional. Sempre na questão de culpabilidade, nós temos que lembrar que nós estamos falando do elemento pena, tá ok? Galera, novamente, fico muito feliz em poder trazer o mínimo que seja de conhecimento dentro do meu conhecimento que já é limitado, dentro daquilo que eu ainda espero evoluir, crescer muito, né? Mas que de alguma forma eu possa estar contribuindo com vocês ali. Um forte abraço para vocês, uma excelente semana, ficamos à disposição. Um abraço.